Fala, rapaziada, boa tarde, como vocês estão? Todo mundo tranquilo? Vamos dar um tempinho, vamos deixar o pessoal chegando. O Instagram tá entregando aí a live pessoal. Fala, Eli, tudo bem, mano? Como vai? Boa tarde. Como é que tu tá? Tô mandando aqui já os convites. Comecinho, enquanto o pessoal vai chegando, eu tô mandando aqui os convites. Hoje é um dia muito especial pra mim. Deixa eu terminar aqui que aí eu já falo com vocês. Tô na paz, meu amigo, tô na paz. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Então, Elimar, deixa eu te falar. O que nós teremos de bom? Hoje é a estreia do nosso novo programa, Condonecta, conectando o mundo condominial. Hoje é um dia especial para mim, né? Eu poder estar estreando um programa específico para a gente falar sobre condomínios. Boa tarde, síndicas de Sergipe. E eu vi desse programa, eu vi da necessidade de fazer esse programa, porque obrigado, meu amigo, muito obrigado, de verdade. Mas o que eu quis buscar nesse programa? A gente que é síndico, eu ainda lembro quando eu comecei como síndico. E quando eu comecei como síndico, eu não tive muita ajuda assim, não. Eu não tive, apesar de ter muita informação, eu não tive pessoas que realmente fizessem algo voltado para trazer cases ou trazer eventos. Essas questões de eventos para o mundo condominial não são antigas, são novas. E o que eu busco aqui nesse programa é a gente conectar e levar aprendizado para os novos síndicos, os novos advogados, os novos profissionais do mundo condominial, né? E a gente sabe que é uma batalha, isso que a gente vive, que a gente atua como síndico, não é fácil. Todo dia é algo novo, é um problema novo, e às vezes você pensa que já passou por tudo, vem uma situação inédita que você se vê às vezes até meio que paralisado, né? Porque como você vai resolver algo, né? E hoje a gente vai receber, deixa eu mandar aqui já o convite para ele. Já mandei o convite, logo ele está entrando. A gente vai receber o Dr. Wellerson Magno. Ele está vindo lá de Minas. Ele é um grande... Eu pude conhecê-lo, né? Falando melhor. Eu pude conhecê-lo no evento da CL Solutions, aqui no Rio, o Qualicíndicos. Aí ele veio para a mesa para palestrar, né? E fala, Eduardo, tudo bem? Boa tarde. E lá nesse evento eu pude conversar com ele, pude
pude até criar, que foi através dessa conversa que a gente teve. Fala, Demetrios, tranquilo? Boa tarde. Através da conversa que eu tive com ele, que eu tive a ideia de fazer esse programa novo. E aí eu mudei tudo, né? Eu mudei a minha live. Logo, logo ele já está entrando. Então, e logo, logo ele já está entrando aqui. Calma aí. Então, através quando eu estava conversando com ele, ele me chamou, ele virou para mim, ô Rômulo, vamos fazer uma live, vamos falar sobre os problemas de condomínio, vamos fazer uma live para falar de treta. Eu já não gosto, né? Eu, bora, na hora, na hora. E aí eu pensei, poxa, o que a gente pode agregar de valor para as pessoas desse mundo, né? Do nosso mundo condominial? Pô, vamos juntar tudo, trazer problema e falar sobre empreendedorismo. É melhor coisa, melhor coisa. Porque quando a gente fala sobre o condomínio, hoje a gente vê muito síndico profissional, né? Síndico que fala sobre empreendedorismo, mas o que ele propõe, né, sobre empreendedorismo? O que o síndico possibilita sobre empreendedorismo, né, dentro do seu condomínio, dentro daquela comunidade, onde pessoas giram a economia de dentro do condomínio. O condomínio é uma economia e lá dentro gira economias. E por que o síndico não faz isso? Por que o síndico não incentiva isso? Para mim, é crucial o síndico ter essa visão empreendedora. Ele saber e poder proporcionar oportunidades para as pessoas. Porque muitas pessoas que estão ali no condomínio, elas estão passando por problemas, e às vezes são problemas financeiros, problemas profissionais. E aí, quando você propõe, né, você propõe essa situação para eles, eles acabam podendo até contribuir com mais facilidade com as suas cotas condominiais. É a primeira coisa que a gente como síndico, a gente precisa fazer, né? Fala, pô, Zacarias, beleza, mano? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Pessoal, esse comecinho aqui, tô mandando aqui a mensagem já para avisar. Como todo começo de live, deixa eu pedir um favorzinho, clica aí no aviãozinho, manda aí para os seus amigos do mundo condominial, chama eles para a live, enquanto o nosso convidado não chega. Deixa eu ver aqui, ele deve ter tido algum probleminha. Só um momentinho. Esses problemas acontecem. Então, podendo, podendo antecipar um pouquinho, a gente conversou antes e a gente propôs, poxa, o que a gente pode trazer de assunto nessa nossa primeira live, né? Eu e ele. E aí a gente conversou, poxa, no condomínio tem tanta coisa que acontece, poxa, o que a gente pode conversar de uma forma prática e que atenda, e que a gente possa levar conhecimento para esse mundo condominial. Aí a gente chegou numa conclusão, que a gente não fala sobre os 5 6. Os 5 6 problemáticos, né, de um condomínio. Cachorro, criança, cano, calote e carro. São as 5 coisas que mais dão problema em condomínio. Quando não é criança, é cachorro. Quando não é cachorro, é carro, que aí é vaga de garagem. Quando não é carro, é cano, tubulação
E quando não é tudo isso, é calote. Que aí a gente fala dos inadimplentes. E o que, que a gente tem para poder falar sobre isso? A gente tem um mundo para poder entregar sobre isso, e é nisso que a gente está se baseando para essa nossa live de hoje. E enquanto a gente pode começar, vamos aguardar só mais uns minutinhos, nosso convidado chegar, e aí a gente já começa o assunto, beleza? Fala, meu amigo. Sim, muito bem. Como tá, cara? Rômulo, boa tarde, tudo bem? Tudo na paz? E aí, boa tarde, meu amigo. Tamo junto, boa tarde. Prazer Então, falar com você. o prazer é meu amigo. Eu já pude fazer uma pequena introdução, mas aí eu estava aguardando a sua chegada, né? E como a gente, como toda live, eu te agradeço já por você estar aqui, agradeço a sua presença, agradeço ao nosso público, né? Agradeço a todo mundo que vai assistir a nossa live. E Tá aqui. a gente está iniciando, né, estreando um novo programa. Vamos falar muito sobre condomínio. E aí eu quero deixar aqui a casa aberta, a porta aberta, fica à vontade para falar, poder se apresentar para quem não te conhece ou para quem vai vir a assistir a live. E muito obrigado, meu amigo. Que bom. Eu, eu que agradeço, Rômulo, pela oportunidade. Agradeço aí aos colegas, né, os conectandos e conectados aqui em nossa live, audiência aí do programa. Fico feliz pela oportunidade de inaugurar um projeto novo aí, né, Condonecta aqui com você, e o que a gente puder, né, nesse bate-papo aqui agora, nesse período da tarde, a gente vai conversar, a gente vai trocar umas ideias aqui, colaborar com o nosso público, colaborar com o seu projeto, e é claro, sempre à disposição aí, quando você quiser, a gente está aí à disposição para a gente agregar, trocar ideias e
distribuir conhecimento, né? A gente cresce assim. Muito obrigado, muito feliz por essa oportunidade, tá bom? Meu amigo, eu que te agradeço também para mim também é uma oportunidade ter você aqui. Foi através da nossa conversa que eu tive esse insight de ter esse programa, mudei tudo, fiz algo novo e não pude deixar de te convidar para você ser o primeiro, você me inspirou a criar isso, então eu te agradeço e você era a melhor pessoa para estar aqui hoje. E a gente conversou, né? Poxa, o intuito disso aqui é poder trazer um pouquinho de conhecimento para as pessoas novas, né? Eu lá no meu começo, eu não tive essa ajuda, eu até estava antes de você entrar, eu pude falar um pouco, eu não tive a ajuda que a gente tem hoje de internet, não tinha eventos como tem hoje, não tinha essa conexão como a gente tem hoje, e por que não a gente levar isso para as pessoas novas? Quem está entrando hoje no mundo condominial, novos síndicos, novos advogados, novos prestadores de serviço, por que não? Essa live aqui é para conectar mesmo o mundo condominial como um todo, né? E aí eu quero te agradecer e já ficar à vontade aí para você poder também fazer a introdução do nosso assunto hoje. Ah, que bom, que bom. Eu estou vendo aqui algumas pessoas chegando, né? Quero mais uma vez aí agradecer ao público, à audiência aqui da live. São muitas pessoas interessantes chegando aqui para o nosso bate-papo, e a gente sabe que chegar a conversar, a trocar uma ideia sobre um tema de condomínio, de empreendedorismo, é de muita responsabilidade. Ainda mais inaugurar um projeto tão interessante como o seu, o Condonecta, porque a gente sabe da seriedade que é o seu trabalho, a sua dedicação, seu comprometimento com aquilo que você faz. Então, eu sinto a responsabilidade, no nosso bate-papo aqui hoje, de motivar aí a nossa audiência, quem está nos acompanhando, contando um pouco dos desafios que nós temos nessa dinâmica aí do mercado condominial especificamente, né? O pessoal que está chegando, né, eu estou no momento, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né, aqui saudações mineiras aí para o nosso público, especificamente aí para o Rio de Janeiro, onde o Rômulo está. Então, estou aqui em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, capital mineira, e falo para vocês que é um grande desafio, tá? Um grande desafio estar no mercado condominial. Apesar de ser um grande desafio, é também uma grande oportunidade que a gente tem, principalmente quem administra condomínio, quem está simpatizante aí ao mundo condominial. Eu, por exemplo, eu sou advogado, milito na área condominial, a gente sabe os desafios que estar nesse mercado condominial. Para quem empreende, para quem milita, para quem faz a gestão do condomínio, o condomínio hoje é uma grande realidade, né? Só no Brasil são mais de 1/3 de pessoas que residem em condomínio. Muita gente que mora em condomínio e onde tem pessoas que têm desafios. Então, o nosso dia a dia é esse. Eu sou advogado, moro hoje em Belo Horizonte, atuo no mercado condominial e tenho muitas pessoas que me ajudaram, assim, nós começamos, muitas pessoas nos ajudaram a superando os desafios, né, para chegarmos aonde chegamos, de ter hoje uma alegria de estarmos assim, junto com condôminos, junto com síndicos, com administradoras, com conservadoras, colaborando aí com essa gestão condominial ao longo aí do nosso trabalho, né? Então foi muito, muito difícil, mas muito gratificante. Pude contar com muitas pessoas nessa caminhada, nesse percurso, desde o início, já há mais de 6 anos, quase 7 já, 7 anos militando na área condominial. Então eu pude perceber quantos desafios enfrentamos, mas quantas pessoas ao longo desse percurso nós encontramos, muitas pessoas boas que nos ajudaram e nos ajudam até hoje, né? Nesse crescimento aí, humano e de trabalho também, junto ao mercado condominial. Recentemente,
eu pude até perceber aqui numa das lives aqui do seu programa, algumas pessoas que me ajudaram e me ajudam muito ainda nesse trabalho de condomínio, né? Hoje, como advogado, trabalho também como assessoria, como consultoria, eu faço algumas palestras também sobre condomínio. E eu pude ver aqui o Dr. Wander, é um grande mestre também na área condominial, tem me ajudado muito também, seu conhecimento, né, suas obras. O Dr. Wander é uma pessoa muito assim, muito cara na minha vida de trabalho. E também a doutora Amanda Cioli, também teve uma conversa aqui com o Rômulo, uma pessoa fantástica, advogada, síndica profissional, região lá de São Paulo. Temos também os advogados da ANACOM, hoje uma associação nacional dos advogados condominialistas no Brasil. Eu cito aqui o nosso presidente hoje, é o doutor Miguel Zain, uma pessoa muito cara também na minha formação. Luiz Ale Chavara, tivemos aí a oportunidade, né, com nosso evento aí no Rio de Janeiro, agora recentemente, né, doutor Luiz também, um grande amigo, um exímio advogado na área condominial. Então tem os vários, doutor Henrique, temos o doutor Alexandre Franco também do Rio de Janeiro, o doutor Francisco Nazareno, temos o Itagiba, o Francisco Egito, são várias colegas da área condominial, não só como advogado, mas também gestores, contadores. Temos aí o Rômulo, que está agora chegando no mercado condominial, que tem incentivado muitos jovens, né, a ingressarem nessa carreira de empreendedorismo condominial. Então, assim, eu fico muito feliz, são muitas pessoas que, de fato, vão nos ajudando a descobrir e redescobrir esse talento, esse potencial que cada um tem dentro de si, né, nesse mercado que está crescendo muito no Brasil, que é o mercado condominial. Então, a minha história é uma história assim, de desafios, tá? Uma história de superações a desafios constantes, né? Cada dia mais eu vou percebendo isso. Tudo que a gente vai conquistando é com muita batalha, com muita luta, mas com muita motivação e com a ajuda das pessoas que estão aí sempre dispostas a nos ajudar a conquistar e alcançar os nossos objetivos. Então, eu sou muito feliz, sou muito grato a essas pessoas todas que vão formando conosco esta força de superação aos inúmeros desafios que a vida nos impõe, sobretudo no mercado condominial, né? Deixa eu aproveitar, então, bom, nesse bate-papo, e já passo a palavra para você que é o condutor, né? A batuta aí da orquestra aí é com você aqui no bate-papo. Mas só fazer um agradecimento especial nesse bate-papo aqui, que além desses nomes que eu citei, tem muitos outros, eu não posso deixar também de falar nisso, mas nessa minha história de trabalho com o mundo condominial, eu moro em condomínio, né, já há mais de 7 anos, quem tem ajudado muito também a compreender com tranquilidade, a enfrentar os desafios do mercado condominial, eu não posso deixar de citar aqui a minha esposa, né, porque muitas coisas sobram para ela, dentro de casa, depois que eu chego do trabalho, aí a primeira pessoa que para me ouvir, para eu deitar no colo e chorar as mágoas do dia a dia, das pancadas do dia a dia de condomínio, é a minha esposa. Ela é uma grande impulsionadora, uma grande incentivadora, motivadora para aqueles momentos que a gente pensa assim, vou chutar o balde, sabe? Ela fala, não, calma, vamos devagar, respire fundo, faz um exercício de meditação, conte até 33 mil, né? E vamos para a luta, vamos para frente. Então, não posso deixar aqui de mencioná-la, de agradecê-la pela paciência, tranquilidade e dando sempre mais aquela injeção de ânimo para a gente poder continuar. Eu sou muito grato a ela e ela também trabalha comigo nesse sentido, atua na área da jurídica, condominial, imobiliária também, então não posso deixar de mencioná-la e agradecê-la pela paciência, porque não é fácil não, tá bom? Mas é isso, vamos lá, bate-papo, tem muita coisa boa para a gente conversar aqui, né? Que vamos. É isso aí, meu amigo. Poxa, eu agradeço por todos os seus comentários, porque todas essas pessoas que você citou, ou pude conhecer, ou eu pude estar junto. E, em especial, o Luiz, que eu trabalhei junto com ele no escritório. Então, são pessoas que se tornaram mais do que referência para mim. Se tornaram muitos amigos mesmo.
E a gente sabe que sobre o mundo condominial é mais do que hoje, ele é mais do que um negócio. Ele é uma conexão entre pessoas e que transforma pessoas em colegas, que transforma colegas em amigos, né? E que cria uma força para movimentar tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia, né? Você comentou do doutor Wander e falou sobre empreendedorismo. Doutor Wander, ele trouxe um assunto, porra, foi uma honra para mim ter ele aqui. Eu fiquei muito encantado por ter a presença dele aqui. E aí ele comentou sobre, hoje o síndico, a gente entrou nesse assunto do empreendedorismo, hoje o síndico não é mais só era aquele aposentado que não tinha, queria fazer algo, não queria ficar parado. Hoje é uma carreira, e mesmo ainda não tendo tem um movimento, né, que até aqui tem síndicos, que eu também sou a favor, o movimento pró-sindicatura, né, é uma forma de regulamentar a profissão de síndico, mas mesmo sem ter essa regulamentação, a gente se baseia, a gente busca o profissionalismo sempre, né? E aí você foi super correto em poder comentar sobre isso, da mesma forma que eu trago isso comigo, né? Aí, ao lado aí a Nath comentando, né? Ela comentou aí, ao lado de um grande homem, uma enorme mulher. Doutor Wellerson, tenho um carinho e admiração enorme pelo senhor. Ela vai sair porque está num fuso horário, mas aqui já é tarde. Mas obrigado. Obrigado aí pela participação. Ela vai ficar salva depois de você assistir com calma, mas já obrigado aí pela sua participação, tá, Nath? Fica com Deus. Não deixa de seguir aí a gente e vamos para cima. E a gente falando sobre isso, né? A gente trouxe, o que a gente poderia trazer nesse bate-papo? É algo prático que a gente vive e que a gente pode transformar numa visão empreendedora fácil. A gente comentou por os 5, 6, algo fácil, que todo mundo vive, todo mundo se atrapalha, tem problema com isso. E esse é um dos maiores motivos para a gente ter que chegar em casa e ter um colo para chorar a mágoa, porque é um estresse muito grande. E aí a gente pode falar sobre isso. Eu gostaria de te pedir que você pudesse falar sobre, a princípio, sobre quais são os 5, 6, e a gente pode entrar em cada um com mais facilidade ou com mais precisão e poder falar sobre cada um individualmente. Obrigado aí, ao doutor Adriano Salles, obrigado aí pela presença, Marta, obrigado Josué, Santos, Flávio, a Nath, Anderson, obrigado aí a todo mundo que está aí na live e eu te faço esse pedido, meu amigo, e já te agradeço aí por tudo. Beleza? Vamos lá, Romulo. A questão dos 5, 6, né? Os 5, 6, para quem está nos acompanhando aqui na audiência, é interessante porque é uma história muito curiosa, né? Nós temos vários temas dentro do condomínio que a gente pode abordar aqui durante meses, vamos dizer assim. Mas houve um momento em que alguém percebeu algo assim na história de condomínio muito prático e que chamou a atenção dessa pessoa a ponto que hoje tem um livro chamado 5, 6 de condomínio, né? Na verdade, são 5 temas, né? Que hoje já são muito mais, mas são 5 temas bem corriqueiros na vida de condomínio. Então, quem mora em condomínio sabe muito bem sobre esses 5 temas. Esses são chamados 5, 6, para a gente só bater o papo aqui e desenvolver a nossa reflexão. Dos 5 temas, os 5, 6, na verdade são 5 questões próprias de condomínio, para quem está ali no dia a dia, que perturbam muito os moradores e também o síndico, né? Um dos temas é o cachorro, né? A gente pode chamar hoje
são os animais domésticos, mas para esse tema aqui, o primeiro C é o cachorro, é um tema muito, muito polêmico, e dá muito pano para manga, digamos assim, tá popular, né? É o tema cachorro em condomínio. Isso aí tira o sono de muitos síndicos, né? O outro tema é o tema da criança, o outro, segundo C, né? Criança, e também tira muito o sono de muitos moradores de condomínio. Aí a gente vai falar um pouco aí do barulho, e por aí vai, tá? O terceiro C é o C do carro, e aí são os automóveis, vaga de garagem, problema com estacionamento, o carro, né, que foi danificado, aí uma série de debates em relação ao tema carro. Esse é o terceiro C. O quarto C é o cano, no caso aqui são as tubulações, né, hidráulicas, vazamento, infiltração, e por aí vai. Então, cano é também um tema muito, muito polêmico, que tira o sono de muitos síndicos. E o último C, né, quinto e último C, o último tema, C é o tema de calote. E ele está ligado a deixar de pagar condomínio, né, inadimplência do condomínio, é aquela pessoa que faz um acordo, não paga e tal, por aí vai. Ou seja, o tema calote também tira sono de muitos síndicos, né? Lidar com a inadimplência condominial, quem é síndico e síndica que sabe muito bem o que nós estamos falando. Então aí, houve essa criatividade, essa pessoa, criou-se então essa mentalidade que em condomínio são 5 Cs, cachorro, criança, cano, carro e calote, que tiram o sono de muitos síndicos e síndicas até hoje. Além desses 5, nós temos vários outros hoje, vários 6, que foram chegando depois. A gente pode citar aqui que é conselho fiscal, né? Tem muito conselho também que tira muito sono de muitos síndicos, né? Os conselheiros, né? Condômino antissocial, é um outro ser que tira sono de muitos síndicos aí também, né? E por aí vai. Mas vamos ficar apenas nos 5 primeiros, né? O cachorro, criança, carro, cano e calote, porque aí já temos um tema para discutirmos aqui e refletirmos a tarde toda. Tá bom, Romulo? Então, segura a ideia aí para quem está nos acompanhando, quais são os 5 Cs do seu condomínio, né? Ou além desses 5, né, quais são os outros que vão tirando o seu sono, como morador, como condomínio, como síndico gestor, tá? Vamos lá. Então, vou deixar aí, quem quiser fazer qualquer pergunta, fica à vontade, pode usar aí, ajuda, só peço, usa o botãozinho de interrogação que tem aí do lado do aviãozinho para ajudar a gente aqui com o engajamento, mas já clica aí no aviãozinho e vamos bater esse papo. Wellerson, eu queria a gente usar, para a gente poder facilitar isso tudo, a gente poder usar exemplos práticos, né? Por exemplo, cachorro. Eu vou usar de exemplo os que eu já vivi em condomínio, né? E quando a gente fala de cachorro, teve um problema bem específico que eu pude viver, que é prático, que é muito corriqueiro e que eu pude passar por isso e deu uma dor de cabeça. A primeira coisa, cachorro solto nos corredores e a segunda sobre isso, cachorro que faz necessidade na garagem do prédio. Então, isso aí é a coisa mais básica, não só garagem, escadas, na área comum, né, como todo. Isso é a coisa mais básica que é o que eu já passei e que eu vejo que muitas pessoas passam. E aí, o que você pode falar sobre isso? Sobre cachorro solto e sobre cachorro fazendo necessidade nas áreas comuns. Tá vendo que cachorro é um tema muito polêmico, né? A gente está falando aqui cachorro, tá? Mas é claro que se aplica a animais domésticos, outros animais também. Nós vamos especificamente falar dos nossos pets, né? São os cachorros e cadelas no condomínio. Você falou especificamente aí cachorros soltos, né? E a questão das necessidades, né? Dos animais ali em relação ao xixi, ao cocô, como é que fica em relação a isso, tá? Uma
coisa que é importante dizer aqui, Rômulo, para quem está nos acompanhando, que os animais domésticos hoje, os pets, até então, eram proibidos, e muitas proibidos, assim, de estarem em muitos condomínios, tá? Muitas convenções mais antigas tinham cláusulas expressas de que, olha, é proibido ter animais dentro de casa, dentro do apartamento, né? Havia uma proibição de que animais não podiam conviver ali no ambiente condominial. Isso aí foi uma coisa polêmica, e as convenções expressavam isso, consignavam isso ali, em negrito ainda, não pode ter cachorro em casa, nem gato, nem periquito e nem papagaio. É mais ou menos assim. Agora, é interessante que as coisas mudaram, né? Hoje, para você ter uma ideia, o entendimento hoje do nosso ordenamento jurídico brasileiro é de que os animais, principalmente o cachorro, né? Cachorro, gato, os animais, eles têm hoje personalidade, como se fossem seres humanos, hein? Olha que interessante. Existem até direitos dos animais, direito sucessório de animais. Olha que interessante. Um animal pode herdar a herança daquele seu proprietário, né? Ter casa, carro, fazenda. Ou seja, é uma discussão muito interessante, discussão muito recente. Nós temos hoje o entendimento de que hoje animais, cachorro, gato, não podem ser proibidos de estarem no ambiente condominial. Esse é o primeiro ponto. Então, você que é síndico, está aqui nos acompanhando, tem um animal lá no nosso prédio, não pode. Hoje tem que deixar a galerinha ali conviver conosco ali, porque tem personalidade, né? Mais do que propriedade, tem personalidade aí, os nossos pets, tá? Agora, especificamente, como lidar com essas situações do cachorro que está ali solto nas áreas comuns e que fazem ali as suas necessidades. Aí, Romulo, é igual criança, igual o adulto, o animal racional, que somos nós, né? É um regramento, tá? É a conduta de regramento para os seus habitantes. No caso dos moradores, nós temos o regimento interno, tá? Vai aplicar também aos animais, aos cachorros, gatos, né? Colocar um regramento de conduta. Se fosse uma criança que fizesse uma necessidade no corredor, o pai teria que limpar, né? O pai é responsável pelo menor. Então, se tem ali um animal, um cachorro, e faz uma necessidade ali no corredor, no elevador, lá na área gourmet, na piscina, então o proprietário que está ali acompanhando aquele animal vai ter a cordialidade de chegar e fazer a devida limpeza. Não deixar para o funcionário do condomínio, tá? Colocar esse regramento, fica interessante, para que aquele responsável pelo animal, seu pet, faça ali a devida limpeza, tá? Mas não fui eu. Então, o síndico vai ter ali uma forma de identificar, através de a câmera e tal, né? Vai identificar e vai orientar aí a pessoa, ou colocar um comunicado geral no condomínio, que o pet, ele tem ali o seu regramento, e os seus responsáveis serão, então, notificados para que cuidem bem, inclusive fazendo a limpeza aí dos seus pets, tá? Esse é um dado interessante. Cachorro solto pelo corredor. É igual criança, correndo, fazendo barulho no corredor. Chamar o papai, olha, criança é muito bem-vinda, mas está perturbando demais. O corredor não é uma área para ficar correndo, brincando, jogando bola, brincando de skate. Então vamos tentar aí conversar, reeducar. Da mesma forma, o cachorro, fazer um adestramento e por aí vai, para que aquele animal possa também observar uma norma de comportamento no condomínio. Através de quem? Do seu proprietário, do seu dono, e através de uma terapia de adestramento, né, para ajudá-lo a conviver ali também no ambiente condominial. Estou falando apenas desses dois pontos que você colocou, que é a questão da necessidade de limpeza do animal, né, e fez ali a sua necessidade na área comum, então o proprietário tem essa responsabilidade de limpar, e a questão de estar solto pelo corredor do condomínio, pela escada, elevador, o seu responsável aí teria, então, ser cientificado de que ele tem o devido cuidado para que não haja nenhum, digamos, transtorno na vida condominial, desse cachorro perturbar, através do barulho, latido e por aí vai, ou até mesmo avançar uma criança, né? Às vezes o cachorro quer brincar, tem uma criança que sai ali na porta, né, do corredor, o cachorro é muito grande, aí acaba tendo um acidente. Então, é tudo questão de regramento, Romulo, é norma de conduta, tá? A proibição não, mas a norma de conduta e restrição é devida, isso tudo parte da gestão daquele condomínio, do síndico, né?
Perfeito, meu amigo, perfeito. Isso também é uma situação, são as situações mais básicas, né, que acontecem, mas tem todas as outras, né, muito barulho. E às vezes, quando a gente fala também sobre os cachorros, isso muito acontece quando o cachorro, porque o cachorro foge, às vezes o dono nem vê, ele abre a porta, o cachorro sai correndo, aí ele já fica solto e já faz a necessidade e já volta, e aí não deu tempo nem do cara fazer nada, do dono, né, no caso. Porque isso acontece. E isso eu observo muito sobre animais estressados. Tem os animais que eles não têm uma facilidade, eles não estão para convivência em condomínio, em apartamento. Eles precisam de um espaço maior, de um quintal, ou precisam ter constância, ficar passeando, levar para fora. E a gente sabe que a vida, nossa vida como trabalhadores, que a gente fica mais fora de casa do que dentro de casa, a gente não, às vezes, não tem o tempo usual para poder passear com o cachorro da forma que ele precisa, para ele poder estar aliviado, para ele estar mais tranquilo e até evitar todos os problemas que acontecem, né? E aí quando a gente fala sobre empreendedorismo, pô, como que um empreendedor, um síndico empreendedor, ele pode ter uma visão dessa? Pois porque ele não incentiva. Tem moradores que hoje estão precisando de uma renda extra, moradores que estão precisando realmente de um emprego rápido, até para facilitar o pagamento da sua própria condominial. Porque se o morador não chega num grupo, se oferece para passear com os cachorros daquela comunidade, daquele bairro. Poxa, hoje eu já vi tantas pessoas que fazem esse acompanhamento, né? Esse passeio dá uma boa renda. Hoje os cachorros tem cachorro que é mais cuidado do que até que gente. Tem pessoas, tem cachorro que é cuidado como pessoa. Então, como um condômino, porque um síndico não incentiva isso, ou um condômino mesmo não busca. Olha só, estou aqui me disponibilizando, passeio com seus cachorros todos os dias, num horário específico, portanto, me dá uma mensalidade, e aí com essa mensalidade eu vou lá e consigo pagar o meu condomínio, consigo comprar uma coisa, consigo ajudar na minha renda em casa, e aí eu estou gerando essa economia da minha casa, estou gerando a economia dentro de um condomínio e estou gerando a vida no condomínio. Resolvendo uma parte, eu resolvo praticamente todas as 5 outras, né? Então, isso, uma visão empreendedora, quando a gente traz disso, é poder incentivar isso, né? É poder incentivar isso, e eu acredito que um síndico, ou até um síndico morador, independente ou profissional, que ele possa incentivar isso dentro do seu condomínio, ele vai ter uma gestão mais forte, ele vai ter uma compreensão maior na hora de ele impor as regras aos pets, aos cachorros também. Porque aí ele tem uma pessoa, né? E aí eu acredito que isso resolveria grande parte dos problemas relacionados aos pets, né, meu amigo? É verdade. Verdade. Tá aí, você trouxe uma questão em relação a cachorro, você trouxe aí uma possibilidade de alguém que está aqui nos acompanhando, de empreender dentro de um condomínio, dando uma atenção personalizada aí aos pets, né? Eu acho que é interessante já pensar nessa possibilidade. Os jovens são tão criativos, daqui a pouquinho vão ter uma empresa aí voltada especificamente aos pets nos condomínios. Pode ser você criar essa forma de atender uma demanda condominial muito grande e que traz várias preocupações para os gestores. Quem sabe uma empresa, especificamente para os próprios condôminos, para dar uma atenção especial aos nossos pets, né? Fica aí uma dica, né, Romulo? Uma boa ideia. Exatamente. Então, amigo, agora, podendo falar do próximo assunto, crianças, vou trazer um exemplo prático, né, para a gente poder se basear. Tem um condomínio, né, que eu pude assumir, que tem um play, e esse play, ele ficava trancado.
E aí as crianças do condomínio, eles não tinham um local para poder brincar, para poder gastar energia. Aí ou eles iam para a rua, ou às vezes eles iam jogar bola na garagem, né? E aí, quando eu pude entrar, a primeira coisa que eu fiz, olha só, vou abrir esse play, botei um horário e tá aberto, deixa a criança brincar, né? E aí, o que você pode falar sobre as crianças que brincam dentro do condomínio? O que o senhor pode usar, você pode falar sobre isso, sobre esse tema, que é polêmico? É o segundo C aí dos 5 Cs do condomínio, criança, né? Você já trouxe uma questão muito prática em relação aos plays dos condomínios, e a criança, quando falamos em condomínio, pensamos assim, a criança precisa de um representante legal, o seu responsável, são os pais, né? E a criança, ela quer desbravar energia, né? A criança quer brincar, ela quer correr, a criança não entende muito assim de não pode, não faz aquilo, tem que dar um significado para ela, conversar com ela, né? Então a criança tem muita energia, a criança é muito curiosa, então a criança ela quer desbravar, é a fase. Por isso é importante então conscientizar os seus pais, porque os pais conhecem bem o ambiente onde eles estão, é o condomínio que tem suas normas e regras. Então a criança foi para a garagem para brincar, é importante que os pais saibam, olha, criança não pode brincar na garagem, por uma questão de segurança e outras coisas mais, tá? Nós temos vários problemas de garagem, criança brincando e a pessoa está ali, sai com o seu veículo e acaba acontecendo ali algo ruim, que é um acidente e tal. Então tem que conscientizar os pais, tá? Barulho de criança no corredor, criança brincando com skate no corredor, na área comum, tem de tudo. Jogando bola na garagem, jogando bola no hall de entrada do prédio, na portaria. A criança danificou uma câmera, quebrou. Aí, realmente, os pais serão chamados pela gestão e serão ali conscientizados a trabalharem isso com os seus filhos, né? Então, a criança, a gente sempre parte desse pressuposto. Tudo pode acontecer com criança no condomínio, tudo. Por isso, os pais devem ser conscientizados para que estejam atentos e acompanhem seus filhos, sobretudo nas áreas comuns, tá? Observando as orientações, as regras. Uma coisa que é interessante para ajudar os pais, o síndico pode pensar e viabilizar alguns projetos, né? Uma coisa muito bacana que eu percebi aqui no estado de Minas Gerais, alguns condomínios, é incentivando aí a sindicatura mirim, né? Motivando os pais para que os pais orientem os seus filhos para conhecer um pouco do condomínio, fazer uma espécie de tour pelo condomínio, mostrando as áreas comuns, falando que nós somos também responsáveis por essa área, nós somos proprietários, devemos conservar, incentivar a participar das reuniões. Então, assim, é uma forma de que ali está um futuro síndico, né? Dali vai sair um síndico, né, gestor daquele condomínio. Então, a assembleia, é importante saber o que é, conversar sobre condomínio com os filhos, tá? Mostrar a importância do respeito do vizinho, né? Saber utilizar a área comum, sobretudo os elevadores, a piscina, observar os horários. Então, acho que isso é uma questão de educação mesmo, tá? É uma proposta, é um projeto nesse sentido, tá? E aí, para quem é empreendedor como você, já pensar, olha, quem sabe criar uma empresa de educação mirim para condomínio, para dar consultoria para as assembleias mirins, né? Parlamento mirim, digamos assim, né? Incentivar os pais para saber utilizar as áreas gourmet, as áreas de lazer do condomínio, a quadra, a área a brinquedoteca, criar uma monitoria, uma equipe que vai dar monitoria para as atividades lúdicas do condomínio. Então, assim, tem uma série de questões que podem ser pensadas e os síndicos viabilizarem isso aí, para que ajudarem os pais nessa conscientização dos filhos para aprenderem a conviver nesse ambiente condominial. É fundamental pensar dessa forma, que hoje eu sou... O seu áudio ficou mudo, amigo. Ficou mudo? Tá mudo. Agora voltou. Tinha alguém me ligando aqui. já dei a mensagem, estou ocupado. Mas eu estava dizendo o seguinte, o síndico pode criar uma possibilidade, viabilizar momentos
dentro do condomínio para que os pais possam também sugerirem aos síndicos momentos para os adolescentes, para as crianças, sobre a realidade condominial, tá? Porque hoje nós somos pais, proprietários, moradores de condomínio. Os nossos filhos amanhã serão pais, proprietários e moradores de condomínio, porém com uma consciência diferente daquilo que é a vida condominial. Então, aí uma sugestão, né? Cara, é muito bom. Quando eu falo de criança, eu falo com muita saudade, porque eu fiquei muito tempo, minha avó, minha falecida avó, minha madrinha, eles sempre moraram em condomínio. E eu fiquei muito na casa deles quando meus pais trabalhavam e a gente era criança, e a gente ficava no condomínio. A gente só era uma correria, uma gritaria o dia inteiro. E eu sempre fui um dos líderes da bagunça. Então, eu sei como é bagunça em condomínio, porque eu fiz muita bagunça em condomínio. Eu era um dos piores. E, cara, essa questão, eu ouvi também na comissão Mirim, né, chamar isso, a primeira vez que eu pude ver isso foi há muito tempo atrás na minha escola. Na minha escola, no meu ensino médio, eu não era criança, mas eu era bagunceiro, era um dos piores. E aí teve uma diretora nova que chegou e formou uma comissão dos piores alunos para a gente começar a botar a escola em ordem. Porque tem criança que é líder, tem criança que ela já põe a sua personalidade de líder. E eu tenho essa pegada da liderança, da personalidade de liderança. E aí, eu era uma liderança ruim, eu transformou aquilo numa liderança boa. Isso é fácil de fazer, é fácil de se criar. E, poxa, tem algumas particularidades, é claro, dá isso, mas como que uma pessoa pode também empreender no condomínio de uma maneira rápida, da mesma forma que tem uma que pode cuidar dos seus cachorros, porque uma pessoa não se bota, poxa, eu vou virar cuidador das crianças, fica aquele play lá vazio, fica aquela brinquedoteca cheia de brinquedos, aquele salão de jogos do condomínio, às vezes pegando poeira e se estragando ao relento, porque quando se estraga ao usar, mas se não usar, estraga também. Estraga os jogos, estraga as mesas, e às vezes estraga mais do não usar do que usar. Então, como um morador não pode se propor a cuidar das crianças enquanto elas estão ali brincando em à toa, aí você vira um cuidador de criança e tem tanta coisa dentro do condomínio, tanta oportunidade, que aquilo ali vai te gerar uma nova renda. E o síndico, no papel do síndico, poder incentivar isso, poder incentivar esse empreendedorismo, ao invés de criar uma mentoria, criar uma comissão com as crianças, com os jovens, mas também incentivar pessoas para serem cuidadores. Uma pessoa que está com uma dificuldade financeira, da mesma forma, isso vai ajudar o próprio condomínio depois, porque ele vai pagar a cota condominial. Então, é isso que a gente vê, a gente já pode trazer tanta coisa boa, porque a gente não incentiva essas coisas, né? Então, eu acredito que nessa parte de gestão, né, eu levo isso para a minha gestão. Eu gosto de incentivar isso. E eu acho que isso são atitudes nobres e fáceis para se tomar, né? Meu amigo, o terceiro item que a gente pode falar, né? Vamos falar sobre o calote. A gente falou já de dois. Calote. O que é calote em condomínio? Fala pra gente aí. O que é o calote em condomínio? Meu Deus, eu fico até meio sem graça para falar desse tema, porque falar de calote significa falar de cifrão, né?
dinheiro, conta para pagar, boleto que chega, né? E por aí vai. E aí eu fico pensando hoje no Brasil, nós somos hoje mais de 80, 70, 80% dos brasileiros hoje estão aí negativados. E eu não sou diferente, estou indo na regra também, é claro. Né? A gente está vivendo uma realidade muito desafiadora. Então, a gente falar em calote, a gente tem que entender o seguinte, o calote é aquela situação em que a pessoa tem uma obrigação de pagar uma cota condominial, ela não consegue pagar essa cota, não justifica o não pagamento, vai virando uma bola de neve, e a pessoa vai se esquivando ali, não justifica, o síndico vai ficando numa situação complicada, e quando ela faz uma coisa, ela não cumpre, vai sendo aquela bola de neve que nós chamamos de inadimplência. Aquela pessoa que promete que vai pagar, que faz uma transferência agendada para pagar e depois aquilo não é efetivado. Ou seja, a pessoa que tem uma obrigação e ela não consegue cumprir, mas também não justifica. E, intencionalmente, ela não paga aquele condomínio. Né? É uma forma de dizer do chamado caloteiro, que sabe da obrigação, teve o serviço prestado para ele, ele usou, usufruiu, só que não colaborou com os seus pares, né? Não pagou e não participou do rateio, que é um custo para todos. Isso é chamado caloteiro. E no mundo condominial, isso acontece também. Tá? Isso dá uma dor de cabeça para o síndico fora do comum, porque o síndico vai ouvir diariamente, bom, lá eu pago meu condomínio em dia, fulano não paga, mas usa o mesmo serviço do que eu. Não é justo. O síndico tem que ouvir isso. Né? Ah, sim, o fulano reservou o salão de festa, mas ele não paga o condomínio. E eu não pude agendar o condomínio para o aniversário do meu filho, porque o fulano que deve agendou na minha frente. Isso não é justo. São questões assim, diante daquele que não consegue cumprir com as suas obrigações. Lembrando, é diferente de calote, né, da pessoa que não quer pagar, não justifica o pagamento, para aquela pessoa que paga, tem um histórico de pagamento em dia, mas teve um desequilíbrio financeiro, não conseguiu cumprir naquele mês a cota condominial. Isso não é caloteiro, é diferente. Tá? Uma coisa é a força maior, uma situação de imprevisibilidade financeira que me desequilibrou financeiramente, naquele mês eu não consegui pagar o meu condomínio. Ok, justifiquei, fechou. A outra coisa é aquele cara que sabe, não paga, não justifica, quer usar, não paga e fala se quiser cobrar, entra na justiça, aí é diferente. Então, são dois pesos, duas medidas, porque são histórias, caso concreto, a gente tem que analisar cada caso. Quem que é o devedor? Então, falar de calote, Romulo, é falar realmente de boleto para pagar e dinheiro para pagar. E lidar com caloteiro é difícil, porque o síndico vai ter que fazer assim, um exercício muito forte, muito grande, para receber aquela cota condominial que está em atraso. E para isso tem que ter aí uma equipe, né, ou uma empresa, até de cobrança, para reaver aquele crédito daquela unidade devedora. Por quê? Porque amigavelmente não conseguiu, administrativamente não conseguiu receber, o dinheiro está fazendo falta, e ele vai ter que acionar de forma técnica aquela unidade devedora através dos meios, ou do cartório de protesto, ou de um escritório de advocacia que vai cobrar, que vai executar judicialmente, ou uma empresa de cobrança especializada, porque as pessoas têm jeito, porque cobrar uma pessoa não é fácil, ninguém quer ser cobrado, né? Ninguém quer receber ligação lá, olha, você está devendo aqui, Romulo, ninguém quer receber ligação, a gente sabe que está devendo, mas se alguém liga, a gente fica, né, daquele jeito, então tem que ter jeito para cobrar, então tem empresas especializadas para isso. E está aí mais um elemento de empreender. A pessoa que tem essa habilidade pode criar uma empresa de cobrança junto com o condomínio, ter uma ação conjunta de buscar recebimento dos créditos que estão ali pendentes, né, daquele inadimplente no condomínio. E olha, o que mais tem em condomínio hoje, tá? É uma inadimplência muito alta e o síndico não sabe o que faz, e aí fica todo perdido, porque isso tira o sono do síndico, que as contas chegam para ele pagar, e ele não tem caixa para poder cumprir com a sua obrigação. Aí aquele desespero de ficar batendo na porta, ó, tá devendo condomínio, fulano. E aí é difícil para o gestor, tá? É mais ou menos isso desse tema, viu? Deixa eu falar aqui, a Rose entrou aí, ó, da Associação Bairro Buritis.
Poxa, engraçado, porque o condomínio que eu peguei agora, ele é morada do Buriti. Então, eu achei curioso, eu gostei dessa. Aí o William ADM entrando, obrigado. Obrigado aí a Lohane, obrigado, engenheira. O Harrison, obrigado. Síndica Essencial, a Amanda, Mônica, o Adriano, obrigado. Obrigado a todo mundo que está aí participando. E, poxa, falar sobre isso, Calote, também tem um detalhe, que eu já passei algumas vezes, também tem aquele caso daquele morador que recebe depois do vencimento da cota. Tem que tomar cuidado também, porque ele paga todo mês depois do vencimento, mas ele paga. E ele paga com multa. Então, mesmo ele pagando com multa todo mês, ele não é um caloteiro. Porque tem muito condomínio que vence dia 5. E nesse condomínio específico era isso que acontecia. O condomínio vence dia 5, ele só recebia quinta dia útil, que aí é dia 7, dia 8. Raramente é dia 5. Então, eu não posso chamar ele como inadimplente ou como um caloteiro, porque ele paga. E ele paga ainda com multa. Ele nem é daqueles que vem chorar multa. Ele paga em dia. Então, ele é adimplente. Então, ter cuidado ao quem vai cobrar e como vai cobrar. Esse também é um detalhe importante para a gente se observar, e o síndico tem que estar atento, sim. Até porque lá diz, a gente não ia falar, mas a gente sabe que se um síndico cobra uma pessoa e constrange ela, ele responde por aquilo, né? E aí, né, a gente já falou tanto das ideias empreendedoras para os pets, para as crianças. Poxa, incentivar o empreendedorismo no condomínio ajuda a resolver essa questão da inadimplência. Nesse condomínio que eu pude citar, aí do Buriti, né, a morada do Buriti, aconteceu um caso muito curioso. Um morador, ele estava com problema, alguns meses em aberto, ele se ofereceu para limpar o prédio. Eu virei para ele, eu achei interessante, gostei da palavra dele, da atitude dele, dei a chance, treinou, conversou, expôs como é. Hoje ele é um zelador. Ele saiu da limpeza e se tornou zelador e cuida, e ele é o braço direito do síndico, porque ele é uma pessoa idônea, ele é uma pessoa que compreende o síndico e que resolve os problemas do condomínio. Então, como não confiar nos seus moradores? Como não incentivar o empreendedorismo lá dentro? Lá você pode ter ganho um braço, você pode ter ganhado até ganho uma mão amiga. Então, o cuidado com o empreendedorismo, o cuidado com promover o empreendedorismo para resolver o principal problema, que é a inadimplência nos condomínios. E é isso que a gente passa. Então, meu amigo, podendo passar para o próximo assunto, cano, né? Cano é um problema também. Esse é mais rápido de falar, mas tem problema. A gente fala muito sobre o encanamento antigo dos prédios, né? Isso acontece. Como é o encanamento do seu prédio? Como que ele pode resolver essa questão? E como orientar, né, síndico e moradores em relação a esse problema, que é a tubulação, o cano do condomínio. O cano do condomínio, né? Não vai dar o cano, não, né? Tem uma expressão em Minas Gerais assim, né? Ah, rapaz, me deu cano, hein? Falou que ia vir para lá e não veio, me deu cano hoje aqui. Vamos lá. Só abrir um parêntese aqui, Romulo, em relação ao o calote, né? Aquela pessoa que intencionalmente não paga o condomínio. Hoje nós temos o entendimento de que é possível, inclusive, retirar esse condômino que, de forma
quanto mais não paga o condomínio. Ele pode ser excluído do ambiente condominial, pelo fato de, quanto mais, não pagar o seu condomínio. Então, existe essa possibilidade, tá? Então, é um condomínio antissocial. Todo mundo paga, mas esse camarada deliberadamente não paga e quer usar. Ele pode ser retirado do ambiente condominial, uma ação judicial específica para isso. Mas vamos lá, falar de cano. Falar de cano, a gente fala aqui especificamente sobre a dor de cabeça que o síndico tem com as chamadas infiltrações, né? Vazamentos. Isso acontece muito em época chuvosa, sabe, Ron? Muitas chuvas, problemas no apartamento, porque houve uma infiltração, danificou o meu apartamento, houve um problema de infiltração, danificou o elevador, as placas queimaram. Então, houve infiltração na garagem, a manta não funcionou e tal, danificou aquele veículo. É um problema sério que tira o sono de muitos síndicos. Tá? Falar em cano significa o que você disse, significa ter uma visão preventiva das manutenções, da parte hidráulica do prédio, fazer uma inspeção geral em relação à parte hidráulica, em relação a teste de estanqueidade, verificar a manta lá do terraço, para que quando chegarmos nesses períodos chuvosos, o síndico não perca o sono, porque as pessoas vão realmente falar, olha, vazou lá, infiltrou aqui, eu estou com um problema na partilha do prédio, que quando vai começar essa obra, o rejunte soltou. Então, assim, tira o sono do síndico. E olha que aqui nós temos, no escritório onde eu atuo, vários problemas em relação a infiltrações e vazamentos nas unidades particulares, privativas, e ações judiciais contra o condomínio porque não tomou as devidas precauções, né, que são aquelas manutenções que devem ser feitas. O síndico vai, não tem verba, mas também não faz nada. E aí, quando chega o problema, ele fica pior, porque não tem verba, não justifica, não faz uma gestão eficiente para fazer o recurso aparecer, e acha que ali não tem dinheiro, não faço, o problema vai criando, vai criando uma bola de neve para a sua gestão. Então, cano é um problema sério nos condomínios, que tem tirado o sono de muitos síndicos e síndicas aí pelo Brasil, viu? Então, acho que aí uma dica para quem está vivendo isso nos seus condomínios, para quem é empreendedor, né? Então, você que aí tem esse viés mais de obras, de manutenções, você que é um bombeiro elétrico, um bombeiro hidráulico, cria a sua empresa, forme a sua equipe, apresente ao síndico aí da sua comunidade, da sua cidade, do seu prédio, olha, tem uma empresa que dá manutenções em fachada, na parte hidráulica, a gente pode olhar aí a questão da caixa de gordura, a questão das plumadas, enfim, você é empreendedor, tem um talento, cria a sua empresa, apresente ao síndico, você pode ser aí uma empresa contratada a prestar um serviço para o condomínio, né? Ajudar o síndico a fazer essas prevenções aí prediais, sobretudo do ponto de vista do quê? Da parte hidráulica e da parte, vamos chamar assim, da parte preventiva, né? Da parte hidráulica do prédio. É muito importante isso, porque é uma realidade, tá, Romulo? Questão de cano, a gente está brincando aqui, que é um tema de tira o sono do síndico, mas é uma realidade. E realmente tem tirado muito sono aí de muitos síndicos, porque por falta de eficiência. Fazer menos, fazer muito com pouco. E ter esse cuidado para que não faça a reparação, que ela é cara. Reparar um dano é pior do que fazer o quê? A prevenção, que é uma obrigação do síndico. Tá? Esse ponto de vista aí que a gente coloca. Tá bom? Isso aí. Perfeito, amigo. É perfeito essa sua colocação, porque o maior problema que a gente vê para acontecer essas situações é a falta mesmo da manutenção, a falta de manter uma auto-vistoria em dia, ou a falta de manter as ligações em dia, a forma que você utiliza, pressão da água, isso também influencia no desgaste, registros, fora não só a tubulação, mas todas as ligações dela também, né? Então o síndico precisa estar atento a isso e atento a essas situações, porque a corretiva é mais cara que
a preventiva. Então, você está gastando 1x hoje para não gastar 4, 5x amanhã. Então, tome seus cuidados e cuide, zele, haja com diligência, haja com prudência e age também em zelar pela área comum, porque a tubulação não é porque você não está vendo que ela não seja comum. Ela é comum a todos, porque ela leva o que é o básico, é a água, é esgoto. Imagina o seu condomínio com vazamento de esgoto. Que horrível, né? Meu Deus. Não sei como é que é no Rio, Romulo, mas você falando aí, você me lembrou recentemente, tivemos um evento para síndicos aqui em Minas Gerais. Eu estava na ocasião falando um pouco sobre essa questão da água nos condomínios, né? E a gente percebe que na receita, no demonstrativo financeiro dos condomínios, despesas, receitas, a gente percebe que quase 40% das despesas, 40% é um custo com pagamento de água. É vazamento nas unidades privativas, vazamentos na área comum. Isso tem um custo depois no pagamento de água para o condomínio. Pelo menos aqui, nessa realidade do estado de Minas Gerais, sobretudo no Belo Horizonte, a água é muito cara, sabe? A água é muito cara. E isso para o condomínio é um custo elevadíssimo. 40% das despesas do condomínio, entre outras, isso tira o sono de muitos síndicos também, muitos síndicos, né? Então, esse cuidado preventivo de olhar a questão de vazamento, ele é fundamental até para uma gestão eficiente, porque isso vai impactar no final do mês, quando tiver que pagar o boleto lá, de despesas do condomínio, tá? Exato. Bom, mas é isso aí. Exato. Como é que está o nosso tempo aí, Romulo? Estamos já no último ponto aqui, né? A gente já passou um pouquinho de 1 hora, mas até para terminar, deixa eu falar com o pessoal. Cíntia, obrigado, boa tarde. Ao GL Extreme 021, valeu, mano, obrigado. Stephanie, obrigado aí por me seguir. Stephanie, boa tarde. Rodrigo, a Giza, obrigado aí, todo mundo. Dayana, obrigado aí. E realmente, né? Uma situação que teve, para poder encerrar esse assunto, né? A gente teve uma questão aqui do condomínio. O condomínio, aqui a água, ela duplica quase o valor da cota condominial. Só que a água, ela facilmente ela duplica uma cota condominial, um valor de um condomínio. A Gilcimar que está entrando aí, ele sobre valores de condomínio, o cara é o fera. Não, chegou na hora certa, Gilcimar, não chegou atrasado, chegou na hora certa que a gente está falando de problema de água e cota condominial. Tu tá na hora certa. E aí a gente vê que muitas vezes o que gasta mais a água é o desperdício no condomínio. E aí é um desperdício inconsciente, porque às vezes a válvula da descarga, a descarga é o que mais gasta água. E aí a descarga muito forte vai água à toa. Aqui no condomínio, a gente teve uma ideia, eu junto com um morador, tá barrado, mas tu que é bom nisso, Gilcimar, de falar disso. Mas uma ideia, poxa, a gente levou até 2 ideias para os moradores. Morador, se você quiser mudar isso, compra o vaso com a descarga acoplada e a gente faz o serviço de graça para você. O condomínio faz o serviço. Ele só comprava o sanitário. Mas aí também pode-se observar que depois aquelas descargas mais antigas tem aquela válvula lá dentro. É só diminuir a pressão. Então, se você quiser trocar, você troca seu sanitário. Ou se não, a gente vai lá, faz o serviço gratuitamente para o morador. Vai lá, vai influenciar diretamente na cota condominial, porque está influenciando no valor da água paga. Então, são as possibilidades que o síndico e que o condomínio proporciona para gerar valor, e para melhorar
para melhorar a vida financeira do condomínio, além de incentivar todas as outras ideias empreendedoras, mas também a cortar esses custos, esses desperdícios, né? Nem são custos, nem são despesas, é realmente desperdício, porque vai muita água ali. Então, fica essa ideia aí, essa visão. Meu amigo, a gente tinha o último C para falar, a gente já passou de a gente está com 1h15 aqui de live. O pessoal tá gostando, não sei, eu acho que eu vou deixar aí. Vocês querem que a gente fale o último C de problema do condomínio ou a gente deixa para a próxima live? Comenta aí para a gente poder entregar aqui. Ó, a Giza fez uma pergunta aqui. Ó. O que vocês acham sobre o condomínio entrar em parceria com a academia e colocar nas despesas do condomínio? Olha, a academia, isso tem um caso muito sério, porque teve foi um caso jurídico, o Ellison vai poder falar melhor, porque hoje o condomínio não é mais obrigado a manter um professor, né? Isso foi decidido. Só que isso é um caso polêmico, muito polêmico também. Mas é uma questão até interessante. Vamos falar sobre academia. Vou mudar o C para o A. Vou falar de academia e condomínio. Mas vou deixar aí o Dr. Ellison poder falar sobre essas questões, sobre condomínio, e a gente passa essa visão aí. Fica à vontade, meu amigo. Beleza, agradecer a Giza. Eu falei aqui no início da minha esposa e tal, e agora eu vou falar da Giza. A Giza é minha cunhada, está aí no Rio de Janeiro, pertinho de você aí, Romulo. A Giza está pertinho de você aí no Rio, e essa pergunta dela é muito interessante, porque aqui em Minas Gerais existem, sim, alguns projetos de parceria de academias, né, com os condomínios, em que há um profissional da academia que atua naquela academia privativa. Então, isso tudo é levado com a assembleia, os próprios condôminos aprovam aquele espaço que já tem academia no condomínio, e a academia disponibiliza o seu profissional com uma extensão dentro do condomínio. E ali cria toda uma rotina de atividade para as pessoas mais idosas, as pessoas mais jovens. Então, tem todo um cronograma de aplicações ali, de atividades para a melhor idade e tal, para fazer o condomínio ser um ambiente também saudável, né? Porque o professor responsável para fazer essa atividade dentro do condomínio é aquele profissional da academia. Nesse sentido, havendo essa parceria, nesse caso aí que a Giza apresentou, é possível de que haja, sim, dentro dos condomínios, essa atividade, né, de trabalho, de atividade de saúde para os condôminos, com uma parceria com uma academia que já tem toda a sua estrutura, seja de profissional, de equipamentos, para fazer esse acompanhamento dos condôminos. É possível? Mas tem que ser bem formatado essa parceria com os condôminos e com essa academia que tem aí toda a sua estrutura, não só do ponto de vista dos profissionais que estão habilitados, mas também dos seus funcionários, colaboradores, para fazer isso acontecer de fato dentro dos condomínios. Vou falar para você, Romulo, tem crescido muito hoje a procura pelas academias aí dos condomínios, tá? A pessoa precisa de atividade física. Se você tem ali no seu prédio, é só descer o primeiro andar, já tem uma academia com um profissional que vai te orientar e vai te acompanhar, é fundamental e valoriza o seu patrimônio também, tá? Eu acho que é bacana a ideia que foi colocada no nosso bate-papo aqui. A Giza, ela também comentou aí deixa eu falar aqui o pessoal da AJ Absolution, obrigado. A Missão Síndico, obrigado. Thaís, Djalma, minha mãe, Inês, obrigado. Minha mãe tá sempre aí. Porra, minha mãe sempre assiste minha live. Assiste eu aqui rindo dos outros. Minha mãe, te amo, mãe. Mas a Giza comentou aqui, mas a academia não sendo dentro do condomínio. Ô, Giza, isso acontece sim, eu vou te falar como, e é uma boa ideia. Seguinte, eu dou aula também de artes marciais, e tem
muitos amigos que eles dão o personal de luta. Personal de luta. E aí eles têm os moradores de condomínio, eles saem, principalmente lá por exemplo, eu moro aqui em Madureira, perto do Parque de Madureira. Então, o que mais tem lá é aula coletiva de arte marcial, corrida. Então, tem sim como fazer não só parcerias com academias, mas com professores, como no meu caso. Eu tenho amigos que dão aulas dentro de condomínio, né, também. Então, ele é um professor de artes marciais, ele vai para dentro do condomínio dar aula em um espaço. Mas, pô, o condomínio não tem espaço. Podemos ir para fora? Sim, podemos. Lá em Copacabana e tal, o que eu mais vi era aula na areia, na barra, recreio, aula na praia. Tem muito condomínio que tem academia, mas os condomínios que não têm academia, eles têm sim. Isso é uma visão para um professor. O professor, hoje, a arte marcial, um professor de artes marciais não precisa ter educação física. Então, ele só não pode fazer trabalho com peso, mas ele pode fazer aeróbico, porque para fazer trabalho com peso tem que ter educação física. Mas eu tenho trabalho aeróbico, que é o trabalho da arte marcial. Então, sim, sim. E você tocou num ponto crucial e que é fácil ter uma visão disso. É um professor, você chama um professor, conhece um professor, se quiser pode me chamar que eu vou. E a gente monta uma grade, monta os horários, monta os moradores, e a gente vai para uma praça pública, a gente vai para uma própria academia, ou a gente vai para qualquer local para ter exercícios. E aí quer ter uma parceria com a academia da mesma forma. É a visão. Poxa, eu tenho uma academia, quero começar uma academia, vou lá e entrego um voucher lá no condomínio. Olha só, vai lá na minha academia, os moradores aqui vão ter um desconto na minha academia. Isso são ideias. É o empreendedor levar o bem-estar, agregar valor às pessoas que estão lá dentro do condomínio. Então, é isso que a gente fala, pô. É isso que a gente traz. Não pensar no problema, mas focar na solução. E tudo isso que hoje, por mais que as pessoas tentem levar problemas, como foi esse, academia e condomínio, mas querem incluir junto do pagamento do condomínio. Hoje, Giza, aí tem que ver quem é que está pagando o professor. Aí tem que saber como é que está sendo esse plano, Giza. Então, de repente, o condomínio vai pagar o professor e aí o professor vai dispor de aulas, ou a academia está dando... o condomínio está criando um pacote com a academia para atender os seus moradores, e aí o condomínio vai pagar? Não sei. É um caso delicado esse seu aí, tem que saber qual é o plano. Tem que chegar para o síndico e fazer, ô síndico, qual é o projeto? Como é que é isso? É uma ideia interessante, sim, mas tem que saber o como. Não sei se ele não... isso é pacote. Então, aí tem que saber se, por exemplo, a academia se ofereceu. Se a academia ofereceu para ter um pacote ao condomínio, e o condomínio achou viável, de repente o condomínio está usando isso. Só que muitos não querem. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Eu acredito que isso aí tem que ir para quem quer. Realmente, acrescentar na cota condominial de quem quiser. Junta aqui os moradores. Olha só, quem se interessa por isso, procura a gente aqui. Você vai ter uma condição especial para ir para a academia. Vai quem quer. Realmente eu não posso obrigar todo mundo. Tem gente que prefere engordar do que emagrecer, né? Tem gente que prefere comer batata frita do que se exercitar. É normal, é a liberdade de cada um. Mas aí cada caso é o caso. É só... isso aí, para quem quiser, é o síndico poder ele saber colocar, ele saber levar, ele saber expor.
mas perfeito, não vejo problema nenhum nisso. Atende É verdade. a quem quer. Correto. A Aproveitar aqui e Thaís. mandar um abraço aqui, Romulo, aproveitar esses minutos finais. Eu vi aqui a Giz, então, é minha cunhada, eu vi aqui também, mandar um abraço para o Gilcimar, o professor Gilcimar, também passando aqui, o doutor Alain, meu cunhado também, aí do Rio, advogado, doutor Anderson, também do Rio, advogado. Estou vendo uma galera passando, a Rose que você citou, estou vendo aqui, a Rose é vice-presidente de uma associação do bairro onde eu moro, aqui em Minas Gerais, onde eu sou consultor jurídico da associação, ela é nossa vice-presidente lá, fico agradecido pela presença. Só gente boa, hein, Romulo? Só gente boa aqui, eu estou vendo agora. Eu já tô preparado né? para ir para Minas já. De conexão já tenho em Minas, hein? Eu vou, hein? Ó, a Thaís comentou aqui, ó, existem muitos condomínios que possuem professores nas academias que também oferecem serviços particulares com personal. Sim, normal. Tem sim. Não tem problema nenhum. E é até bom, porque às vezes a academia do condomínio ela não tem toda a estrutura. Ela é uma academia básica. E aí ele faz um complemento. Mas é bom isso sim. E aí o que eu pude comentar antes desse assunto é que tem uma decisão aí sobre o condomínio não é mais obrigado a manter professor, aí cada morador contrata o seu personal para estar contigo na academia do condomínio. E quando saiu, eu já ouvi polêmica, porque tem gente que tem idade e aí não consegue pagar o personal, mas precisa de um professor. Então é uma polêmica, né? Conseguiram causar uma polêmica até nisso, né? É foda. Certo. A Giza falou aí que vão para a Assembleia, mas é isso aí, sim. Giza, vão para a Assembleia, conversem, é uma ideia muito boa, mas vá para a Assembleia e resolva tudo lá. E se não tiver gente para resolver, me chama que eu resolvo. Mas eu quero agradecer aí a todo mundo. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Hoje a gente está estreando esse quadro e a gente já teve um assunto top. Muito obrigado pela nossa live. Obrigado aí a todo mundo. E eu quero deixar aqui a porta aberta, a casa aí, para você fazer a sua consideração final. Mas eu já agradeço aí a todo mundo e eu te agradeço, meu amigo. Muito obrigado. Beleza, Rômulo. Minhas palavras finais aqui, na verdade, se resumem no muito obrigado, digo eu. Eu te agradeço aí, Rômulo, pela oportunidade. Agradeço por nos dar esse espaço de iniciar esse projeto novo, Condonecta. Fico muito feliz de ser o primeiro aí a motivar outros que virão aqui com as reflexões, com o debate, temas interessantes no mercado condominial. Quero agradecer a nossa audiência, né, Romulo? Muita gente boa passando por aqui. Eu vi agora que chegou aqui o nosso colega, doutor Fábio Barleta. Doutor Fábio é aqui de Belo Horizonte, um exímio advogado, palestrante também, escritor de livros da área condominial, um amigo nosso aqui de Belo Horizonte. Muito obrigado, doutor Fábio. Quero também agradecer, vi que a minha esposa passou por aqui também, tá? Eu comentei no início, né, sempre parceira, motivadora do nosso trabalho aqui com o condomínio, a presença dela também, as pessoas que conviveram conosco nessa tarde, nesse bate-papo, tá? A gente está aqui em Minas Gerais, mas estendendo também para o Rio de Janeiro. Nós temos aí a parceria com os doutores Landimar, doutor Alan, doutor Anderson. A gente está também chegando aí para apoiar os síndicos e síndicas aí da assessoria jurídica de condomínio, levando criatividade, plantões jurídicos também aí nessas regiões aí do Rio de Janeiro. Logo, logo, tá junto aí, apoiando você na sua gestão, no que você precisar. Então, a conexão RJ e MG. Minas Gerais e Rio de Janeiro, estando junto com os síndicos e síndicas aí, dando esse apoio nessa área tão bacana que a gente está descobrindo aí, que é a área, que é o mercado condominial. Então, eu vou encerrando, agradecendo e te dizendo assim que eu fiquei muito feliz, sucesso no seu trabalho,
Você tem muito a agregar ao nosso mercado condominial. Você é uma pessoa excelente, de visão. Estamos juntos aí para o nosso crescimento e, é claro, ajudando a quem precisa a caminhar conosco nessa área tão bacana e desafiadora que é o mercado condominial. Tá bom? Grande abraço e estamos juntos. Eu te agradeço. Doutor Ellison, assim, eu acho que eles não querem que a gente acabe, porque tem mais pergunta aqui, e a próxima é para você. Meu Deus! Mas, obrigado a Expo Sindicom, Ana Luísa, professor síndico, obrigado aí a todo mundo. E a pergunta é da Cíntia Barros, Direito, advogada. Boa tarde. Doutor Ellison, os condomínios podem decidir essa questão da inclusão dos custos da academia sem uma assembleia? Eu posso falar um pouquinho? Eu acho que, se eu falar, eu acho que eu vou responder. Olha só, tudo que esteja fora da previsão orçamentária não pode ser acrescentada na cota condominial sem uma assembleia. Então, se vai acrescentar custos, previsão orçamentária. Eu acho que eu respondi. Eu acho que eu tirei o gostinho, mas pode falar. Bacana. A resposta é isso, né? É essa mesmo. Tem que passar por uma assembleia. Aliás, a própria previsão orçamentária passa por uma assembleia, porque ela tem que ser aprovada numa assembleia, né? Então, você tem que levar para uma assembleia a previsão daquele ano. E tudo mais que vier ao longo daquele ano tem que passar por uma assembleia de condôminos também. Respondi muito bem, Ron. É isso aí. Né? É isso aí. Então, Cíntia, obrigado pela pergunta, Cíntia. Eu espero que tenha respondido aí a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Meu amigo, muito obrigado. Pode vir para o Rio, aproveita, traz o pão de queijo na airfryer que tu ganhou, hein? Traz que a airfryer que vocês ganharam foi para Minas e traz um pão de queijo. Mas, obrigado, meu amigo. Obrigado pela... você foi a melhor pessoa para começar, porque a ideia veio junto contigo. Então, muito obrigado. Você me inspirou nesse programa. Então, toda a honra aí a sua participação. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a todos. Semana que vem tem live. Terça-feira, 5 horas, falando de empreendedorismo. E quinta-feira que vem, mais um episódio do nosso Condonecta, nesse horário das 17 horas, tá? E aí, obrigado a todo mundo. Tamo junto e não deixa aí de acompanhar a gente. Dr. Ellison, segue lá a página dele, que tá vindo pro Rio, traz os condomínios aí, vai precisar de síndico, tamo aí. Não deixa de seguir e e o doce de leite. Não deixa. Traz que a gente não faz pouco caso, não. Mas obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Meu amigo, muito obrigado. Tamo junto e até a próxima semana, mais um programa. Valeu, gente.